Falando em polícia e falando em escola, tem um caso que a gente precisa apurar porque a coisa precisa ser bem explicada. Da Escola Florestano Libuti, uma das mais tradicionais de Araraquara, é uma escola estadual que oferece ensino fundamental. Uma mãe em desespero denuncia que a polícia foi acionada e um boletim de ocorrência contra o filho dela foi registrado. Tudo isso porque uma professora teria sido agredida. Aí você pode se perguntar, mas é óbvio, né, Luiz? Se a professora foi agredida pelo estudante, é claro que tem que ter polícia na história. Não tem que ter polícia numa história como essa. Porque nós estamos falando de um estudante de 6 anos de idade. Como é que você bota a polícia para tentar encaminhar um caso envolvendo uma criança de 6 anos de idade? Como é que a polícia topa a parada? Como é que a polícia se desloca e vai lá fazer abordagem? A mãe, em desespero na porta da escola, teve dificuldade até de entrar. E ela deveria ser a primeira pessoa recebida. Eu não estou entendendo o que aconteceu nesse caso. Temos até um vídeo, Madalena, que mostra o desespero da mãe, sabe, querendo entrar na porta da escola. E se a gente imagina que ela bateu, não foi atendida, tem tempo de sacar o celular e começar a gravar, porque ela estava desesperada. Olha, tentando imaginar o que aconteceu com o filho lá dentro. Quando aconteceu esse fato, que eu li uma criança, eu pensei que fosse uma criança de 12, 13 anos que tivesse até armada para chamar a polícia. Quer dizer, um canivete, uma faca. Uma questão como essa, você chama o conselho tutelar e a família. Isso. O conselho tutelar e a família resolve a questão. Para que chamar a polícia? Isso não é caso policial. Agora, quem que chama a polícia, hein? É isso que a gente quer apurar. Vamos ver o vídeo da mãe, do desespero da mãe? E a gente pode até tentar um contato com ela, Lucas. Você tem o telefone aí? Pra gente saber dos desdobramentos. O que aconteceu depois dessa cena lamentável. Polícia pra quem precisa de polícia. Tem uma música que fala isso, né? Titãs, né? Pra quem precisa de polícia, é essa, né? Isso. Só que eu não posso tocar a música porque o pessoal corta, né? Mas enfim, é isso aí. Polícia pra quem precisa de polícia. E polícia pra quem precisa de polícia parece que não tá vendo. Parece que não está vendo. Polícia para quem precisa de polícia. Tanto é que eles estão querendo até pedir anistia àqueles que precisam de polícia. Não é verdade ou não? Estão querendo anistia para vagabundos que destruíram toda Brasília. Os 3 poderes estão querendo fazer uma grande passeata para anistia. Como se passeata resolvesse questão, resolvesse os problemas do Brasil. Essa gente não tem cérebro. Infelizmente é isso. Vamos ver o vídeo. Eu quero meu filho! Moço, por favor, traga meu filho! Eu quero meu filho! Por favor, vocês entreguem meu filho! A mãe pedindo para entrar na escola e ver o filho. Quer dizer, imagina o que não pode passar na cabeça da mãe. Não vou entregar meu filho? Vocês estão vendo? Eu só quero meu filho aqui fora, eu não quero entrar. Só quero pegar meu filho e ir embora. Eu trouxe até o Crocs dele. Só isso, gente. E como é que termina isso? A polícia sai. Meu Deus do céu, eu quero meu filho, gente. A polícia sai prendendo a criança? Vamos ver. A polícia foi chamada para o meu filho de 6 anos nessa escola aqui em Araraquara. Olha, gente, vocês estão vendo. 6 anos de idade registraram um boletim de ocorrência contra o meu filho. Tudo isso vai para a justiça. Eu nunca vi em lugar nenhum uma criança de 6 anos chamar a polícia para uma criança de 6 anos. Essa criança representa não vai ficar assim, danado, Renata. Rapaz. Segunda-feira a gente está na escola de novo. Isso aqui vai para a internet agora. Eu não quero conversar. Não, ele me falou com todas as letras, eu gravei que foi chamada a polícia para o meu filho de 6 anos para registrar um boletim de ocorrência, porque ele teve uma crise, ele é autista, e ele bateu, mas ele tem 6 anos. A senhora pode conversar comigo? Tá bom? Quer dizer, o policial pede para conversar com a mãe. Não é caso de polícia, é uma criança autista que pode ter tido ali um desequilíbrio, agredida a professora. Isso tem que se resolver no âmbito da saúde.
da educação, não no âmbito da polícia, um boletim de ocorrência. Que escola é essa? Florestano Libut, escola estadual. Vamos conversar com a diretora. A gente consegue falar com a mãe, Lucas, para saber como é que eu tentei, Luiz, contato, mas ela não atendeu. Então eu deixei um recado no WhatsApp, assim que ela me responder, a gente coloca lá no ar. Tá? Para saber o que aconteceu depois dessa imagem que a gente vê. Fernando, você que é um educador de larga experiência, é evidente que numa situação envolvendo um adolescente, a polícia pode ser chamada, até defendemos isso semana passada aqui, o Madalena dizia, não deveria, sim, deveria, mas uma criança de 6 anos, definitivamente, até pelo olhar da lei, não é caso de polícia. Luiz, estranho muito essa situação, porque a mãe do lado de fora e a polícia do lado de dentro. Isso. Então eu não entendi bem como isso acontece, porque normalmente quando existe algum tipo de problema numa escola, a família é a primeira a ser chamada, e não a polícia. Eu não sei de que maneira isso aconteceu, se a mãe foi chamada, não conseguiram um contato, eu não sei. Mas que isso é um absurdo, você ter o fato de ter a polícia lá dentro fazendo boletim de ocorrência sem a presença de alguém ligado diretamente à família, do responsável, é muito estranho esse tipo de ocorrência. E a escola não vai ao encontro da mãe. O que eu estou impressionado é que fica uma pessoa, não sei se é coordenadora, diretor, fica ali na porta assistindo a criança sair escoltada pela polícia. Como se todo mundo estivesse correndo o risco de uma mãe de uma criança. Tenha santa paciência, né? É muito desajuste, rapaz. É muita situação absurda, viu, Fernando? Que eu não consigo entender o comportamento. Por isso eu quero conversar com as pessoas. Eu gostaria de conversar com a diretora. A gente não pode porque esse governo ele é simplesmente ditador. Ele não deixa as pessoas conversar. Já temos um prefeito aqui que não quer conversar com ninguém. Certo? Então, quer dizer, é uma questão que eles só querem falar, eles querem falar para a bolha deles, eles não querem falar para a cidade, eles não querem falar para o estado, eles querem falar para a bolha deles. Talvez a resposta que virá de São Paulo, o caso já foi colocado no aplicativo. Sabe que eu queria até ouvir o Fernando, porque até o ano passado, né, a informação que eu tinha era que tinha um professor para um aluno que tinha questão do autismo e tal, e que esse ano ia mudar. Cada professor poderia atender até 5 crianças que tem o autismo. Você sabe se já está acontecendo isso? E se isso pode ter acontecido, de repente, perde-se um pouco o controle, né? Olha, o que eu vejo é o seguinte, sempre, nós estamos no início do ano, e sempre que acontece o início de ano, a gente tem uma dificuldade muito grande de acertar as turmas, né? Você tem toda uma divisão, toda a escolha de aulas, e muitas vezes você não tem as equipes muitas vezes definidas. Pode ser que esse seja um caso onde você não tem a plenitude desse atendimento ainda formalizado nas escolas. Pode ser que isso tenha acontecido. Bom, a gente vai em busca de explicações, tentar conversar com a mãe, tentar falar com a Secretaria Estadual da Educação e talvez até com o conselheiro tutelar, se ele pudesse falar, né, se o caso foi bem conduzido, se há um flagrante equívoco nessa história. Tá difícil conversar com o Estado, né? É isso aí. Antigamente a gente tinha dificuldade de conversar com o Estado. Agora temos dificuldade de conversar com o Estado e com o município. Quer dizer, daqui a pouquinho eles vão falar só para a bolha dele e falar na internet, onde ninguém contesta, onde os seus seguidores aplaudem. Então é isso aí que eles querem. É muito fácil fazer lacragem em internet. Agora, o policial devia sair com a criança no colo. Sabe? Ali, porque eu acho que uma criança como essa precisa de proteção. E principalmente uma criança que tem o problema tem uma questãozinha especial, que é o autismo. O transtorno, né? Do espectro autista, né? Imagino o que se passava na cabeça da criança vendo policiais ali. Essa situação. É uma brutalidade enorme. Então, vieram dois, né? Vai que o moleque realmente precisa ser contido, um adulto não vai conseguir conter uma criança de 10 anos. Que absurdo, gente. Gisele, mãe do menino, está aí para conversar com a gente, para dizer como é que terminou tudo aquilo. Gisele, nós saímos boquiabertos, saímos estarrecidos, quando uma criancinha de 6 anos, de uma forma violenta, desumana, recebe a visita da polícia para poder acalmar uma criancinha autista que teve aí um surtozinho e chamaram a polícia para contê-la. Eu fui absolvido em primeira instância e depois, então, a Associação dos Policiais entraram com recurso e o pessoal acha que eles ganharam a pendenga, mas não ganharam não, eu ganhei. Porque o recurso foi um negócio assim, deixa pra lá e cala a boca. Sabe, é isso aí.
né? Porque o que eles queriam que o Madalena sofresse, aí o juiz no recurso disse, não tem nada disso, é uma multinha de R$1.000 e pronto, né? Sabe por quê? Porque eu também achei estranho quando a polícia chegou com 6 viaturas, não sei quantos homens, para conter a fala de uma vereadora que estava fazendo uma palestra aos alunos. Chamada por quem? A polícia, com tantos afazeres. Chamar a polícia para uma criança de 6 anos de idade? A polícia não tem culpa, coitada, a polícia vai. Eu acho que numa escala de culpa, Madalena, a escola errou redondamente. Chama o conselho e a mãe, né? E olha, porque a criança precisa de um outro encaminhamento, além da escola tem que passar por, né, terapias, e o conselho tutelar vai acionar os órgãos de saúde para assegurar o direito dessa criança. Agora, se tivesse ido lá 7 viaturas, como 6 viaturas, com não sei quantos policiais, eu também estaria criticando, mas foi um policial e o seu dois policiais, é o que vai numa ocorrência, né? Agora, normal, né? A escola me parece que deixou a criança nas mãos da polícia, até na saída, na entrega para a mãe. Gisele, o Madalena perguntou como é que ela terminou essa história, mas eu pergunto antes como é que ela começou essa história. É o primeiro ano do seu filho no Florestano Libut, como que é o seu filho, como foi a passagem dele em escolas anteriores. Nos contextualize tudo, por favor, para a gente chegar realmente no que aconteceu na sexta-feira. Bom dia, Gisele. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes, tá? Bom, Madalena, o meu filho é uma criança autista, como você sabe, né? E ele passou por lá no Florestano Libut. Mas eu vou te contar desde o início, como você pediu, tá? Não é o primeiro episódio de maus tratos contra o meu filho, tá? Inclusive, já fiz denúncias. E, claro, muita gente me apoiou, mas muita gente também veio me massacrar em rede social, sabe? Porque a maioria é servidor público, amigos da professora que machucou meu filho, né, na creche, que aconteceu ano passado, né? E sempre nós, mães atípicas, Madalena, ficamos como as loucas, as barraqueiras, e nada acontece, porque é registrado boletim de ocorrência, é feito corpo de delito e a gente não tem uma resposta. Eu sou mãe solo, tá? Eu moro só com meu filho em Araraquara, né? E claro que quando acontece algo com meu filho, eu tenho que procurar ajuda, né? Eu tenho que procurar ajuda das pessoas competentes, né? Que possam me ajudar. No Florestano Libut, começaram as aulas no dia 3, eu estive para deixar meu filho. Já no primeiro instante eu fui muito mal recebida pela professora. A professora falou com todas as letras, o nome é professora Patrícia, do primeiro ano no Libut, primeiro ano D. Ela falou o seguinte: eu não sei se eu vou dar conta de ficar com seu filho. O seu filho vai no banheiro sozinho? Ele tem autonomia? Eu disse, professora, o meu filho é autista. Ele precisa de ajuda, sim, para ir no banheiro. Ela disse, eu não sei se eu vou dar conta. Eu disse, mas isso é um problema de vocês, porque a inclusão já existe a vida toda, né? A inclusão sempre existiu, né? Então, vocês em 2025, no primeiro dia de aula, você me diz que você não sabe se vai dar conta. Enfim, meu filho ficou na escola, o combinado era para eu buscá-lo às 14h50. Fui buscá-lo. Já no segundo dia começaram reclamações, tá? Eu tenho todas as gravações que eu posso apresentar para vocês, porque hoje eu já ando assim, com a anteninha ligada, né? Eu tenho um gravador de conversa no meu celular, eu ando o tempo todo com a minha câmera ligada, para eu ter provas, porque como já aconteceram episódios anteriores na creche da prefeitura, e agora ele está na escola estadual, né? Então eu disse, não, já vou andar já, né, bem preparada. Gisele, Gisele, só para a gente entender, então a Patrícia é a professora do seu filho e ela dá conta sozinha da turma, ela não tem um apoio, ela não tem uma profissional justamente por causa das especificidades do seu filho? Sim, ela disse que não tem. Disse que não tem, não tem um apoio, tá? Que não tinha esse apoio e por isso que ela não sabia se ia dar conta,
Mas quando eu fui nos dias seguintes, Madalena, ele estava ficando com uma moça, né, que estava levando ele no banheiro e dando apoio para a Patrícia, e ela me deu, assim, ela me falou, olha, ele ficou bem, é claro, ele é uma criança agitada, até por conta do autismo, mas ele ficou bem. Mas só que quando ela se retirava, a vice-diretora chamada Andréia vinha atrás atrás da gente e, nossa, ela detonava a criança, chamando ele de agressivo. Veja só, ele tem 6 anos, tá? E assim como todo autista, ele tem crise, tá? E ela, assim, teve um dia que ela me agrediu tanto verbalmente e eu saí de lá chorando com meu filho. Eu disse, olha, você quer que eu tire o meu filho da escola? Eu não vou tirar. Eu vou continuar atrás dos direitos dele. Porque, graças a Deus, eu tenho conhecimento de lei, sabe? Sim. E aí fui embora. E a diretora, ela põe essa Andréia para agredir a gente e ela fica calada. Eu tenho os vídeos para mostrar para você. Vamos então para sexta-feira, para a gente entender o que aconteceu na sexta-feira, Gisele? Na sexta-feira, Madalena, eles me ligaram por volta de 15h30, né, já passado todos os episódios que eles estavam fazendo eu passar, né, durante 10 dias de aula. Eles me ligaram dizendo que meu filho tinha entrado em crise e que ele estava agredindo os funcionários, diretora, vice-diretora, a supervisora. Quem me ligou foi a supervisora da escola. O nome dela é Maria Carolina. Aí eu disse, Maria Carolina, é o seguinte, eu tô para explodir com vocês, porque começaram as aulas dia 3, 2 semanas de aula, eu tô passando por tudo isso. Aí o que eu fiz? Acionei, né, pedi ajuda de uma amiga para acionar o conselho tutelar para me acompanhar, porque eu não queria ir só, porque eu já tinha ido em dia anterior e já estavam chamando a polícia para ele. Aí quando eu cheguei, a polícia não saía, eu tenho vídeos para comprovar, tinha inclusive ônibus da prefeitura que o pessoal presenciou lá, que eu fiquei mais de 10 minutos na portaria, eu já estava aflita, achando que meu filho estava morto lá dentro, tá? Aí, quando eles vieram, o policial veio primeiro e disse, olha, a senhora quer entrar porque o seu filho estava agredindo a diretora, a vice-diretora, e a gente quer conversar com a senhora. Eu disse, não, moço, eu não quero entrar, você só me entrega meu filho, eu não tenho condições de conversar. Quer dizer, então, diante de tudo que aconteceu, a senhora foi chamada para a escola e ficou 10 minutos no portão gritando para alguém sair, ninguém saiu. Quem saiu foi a polícia com a criança, foi isso? Exatamente. A polícia disse com todas as letras, a gente está aqui porque o seu filho agrediu as servidoras e fomos chamados para fazer um boletim de ocorrência. Aí, nossa, eu disse, eu não estou acreditando no que eu estou escutando, moço. Você está dizendo que você está registrando boletim de ocorrência contra o meu filho de 6 anos, que é autista e que entra em crise como qualquer autista. Eu não estou acreditando. Aí eles ficaram assim, meio que sem atitude para falar comigo diante da situação, porque sabia que eu entendia das leis. Eu disse, olha, sinceramente, eu vou procurar a mídia, eu vou procurar, porque alguém tem que acreditar em mim. E hoje, como eu tenho todos os vídeos, não tem mais como ninguém lá na rádio, ou na rede social, ou ir numa rádio me detonar, porque eu tenho todas as provas, todas. Olha, vamos fazer o seguinte, Gisele, a realidade é escandalosa, é uma realidade absurda. O próprio policial, coitado, é colocado numa situação tão delicada, né? Foi chamado, tem que ir, foi chamado, para quê? Para fazer um boletim de ocorrência contra uma criança de 6 anos que estaria agredindo alguém. Não, a condução dessa história é pelo Conselho Tutelar, que a mãe tentou ir com o conselho. O conselho apareceu na escola, acompanhou, porque para a polícia conduzir uma criança de 6 anos tem que fazer na presença do conselho, Madais. Para mim é claro. Primeiro passo é o conselho que tem que chamar. O conselho foi chamado, estava lá, atendeu a senhora ou não? O conselho não conseguiu ir até mim, porque eles foram muito educados, me ligaram, disseram que estavam com muita ocorrência na sexta-feira. De boa educação, o inferno também tá cheio. Quer dizer, tem uma mãe com uma polícia na escola, mas um problema. É grave, ele tem que sabe? Ir, né? Então não apareceu no dia?
Não, eles vieram depois, à noite, na minha casa, conversar comigo e disseram que seriam tomadas todas as providências hoje, na segunda-feira. E Madalena, olha, eu me sinto assim impotente diante da situação. Já que o meu filho precisa de ajuda, me ajuda, prefeito, alguém que possa me ajudar a ajudar meu filho. Sabe? O fato dele estar no Florestano Libut foi uma opção da senhora pela localização, por ser a escola mais próxima, porque se a escola só poderia receber se tivesse o suporte profissional para tratar o caso do seu filho, senão poderia encaminhar para uma unidade mais adequada. Recebeu algum tipo de orientação nesse sentido? Olha, outra escola tem profissional e essa não? Ou não, é ali que ele foi matriculado e ali ele vai ficar? Isso, eu não recebi nenhuma orientação, certo. Inclusive antes de começar as aulas também não fui chamada para nenhuma reunião, para eles conversarem comigo e saber, né? Mas no primeiro dia de aula eu fiz uma cartinha falando sobre o meu filho, fiz uma de próprio punho, muito carinhosa, pedindo para eles me ajudarem com o meu filho, né? Porque quando você recebe amparo é outra coisa, mas quando você é só apedrejada, né, Madalena, não é fácil. Sabe, eu, como volto a te falar, moro sozinha em Araraquara com meu filho, sabe? Ele é uma criança muito carinhosa, mas assim como qualquer autista, ele tem crises. E olha, então a senhora, viu, Gisele, a senhora fique tranquila que o nosso programa vai sair em defesa da senhora, porque a senhora tem toda a razão, tá bom? Eu sou um dos maiores brigadores sobre questão de crianças especiais. Sabe, graças a Deus eu não tenho nenhum filho, nenhum neto especial, mas eu sei o drama dos pais que têm que trabalhar com uma criança especial. Porque se uma criança, sempre digo isso, uma criança que não tem essa especialidade, é um trabalho danado. Imagine uma criança que precisa do auxílio da mamãe, do papai. Quer dizer, a senhora faz uma cartinha muito delicada, explicando a situação do seu filho. E de repente, pessoas que não estão preparadas para lidar com a criança. Como é que pode uma escola receber uma criança que é reconhecida, como a senhora disse, como autista? Como é que ela pode... Elas não têm preparo, elas vão chamar a polícia mesmo, porque a criança, quando ela tem o autismo e tal, ela pode, às vezes... ter aquele surtozinho, e nesse surtozinho ela reage porque ela acha que está correndo risco. A ciência explica isso. Não é que ela faz isso porque ela quer, porque ela é ruim, porque ela é maldosa, porque ela é bandida. Ela faz isso porque é uma reação. Ela não tem controle nenhum. Não, é instinto dela, ela acha que ela está se defendendo. Sabe? Então, quer dizer, é um despreparo total da escola. É um despreparo total da escola, e esse secretário que governa o estado de São Paulo, o que está fazendo esse homem? Ele está querendo privatizar as escolas? Tá criando mais um aplicativo. Com certeza, cria aplicativo em cima do aplicativo. Para resolver. E o ser humano fica do lado. Mas que eu falei aqui pro Fernando aquela pergunta, já estava difícil para os professores e educadores cuidarem de um aluno por professor. A ideia é que cada professor tenha que cuidar de 5 para economizar, que é o que o Tarcísio mais faz, e o Renato Feder também, secretário de Educação. Ele quer cada vez... Só que essa está sendo... É difícil para a mãe, é difícil para as professoras que não estão preparadas para isso, é difícil para todo mundo. E a gente percebe que aqueles que têm que tomar atitudes, eles não tomam. Nós vamos encaminhar o caso para a Secretaria da Educação em busca de uma resposta. Mãe, vamos continuar em contato com a senhora para saber o desdobramento hoje, segunda-feira. Ela vai receber hoje o conselho tutelar e vai ter que questionar por que registrar um boletim de ocorrência contra uma criança de 6 anos de idade. Isso não existe. Isso não existe. E o Celito poderia, assim, desocupar a pauta, ir até a escola para tentar ouvir a diretora. Nós vamos ouvir um belo não, mas de repente a gente pode ouvir um sim. Então, Celito, depois a gente passa aqui a escola Florestano Libut, tenta lá falar com a diretora. Muitas vezes a gente incrimina. É que, coitada, a diretora também às vezes não sabe o que fazer. Não, sabe? Madalena, mas chamar a polícia e não chamar o conselho, sabe? Ou chamou o conselho e o conselho estava ocupado. É outra coisa também. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Gisele. Estava ocupado, não, o conselho não tinha gente para ir. Motorista. Então, quer dizer, a gente precisa ver isso aí. Então, a moça, a diretora, fala,
Madalena, o primeiro passo que eu tive foi chamar o conselho não veio, a criança estava... Agora, chama a mãe. Talvez a escola... A mãe chama, vai lá... Mas talvez a escola precisasse de uma testemunha, de um agente externo, então se não vem o conselho, chama a polícia, que pode mais... Me parece que a condição foi equivocada, Madalena. A criança sair sozinha, sem o educador, e sair escoltada pela polícia. Eu queria só perguntar para a Gisele o seguinte, a gente viu a imagem de você do lado externo e a polícia na parte interna da escola. Você demorou muito para responder ao pedido da escola? Ou seja, você, no momento que foi comunicada, a ação já tinha acontecido há um bom tempo ou eles tiveram dificuldade em te chamar, Gisele? Não, eu estava só aguardando, né, o conselho tutelar para ir junto comigo, porque como eu passei a semana toda recebendo telefonemas, né, e agressões verbais contra a mim e ao meu filho, eu não queria ir só, né, porque sempre a mãe é atacada e a mãe que está errada. A senhora disse que tem vídeos das agressões feitas quando a senhora dentro da escola. A senhora tem esses vídeos? Tenho da diretora, da vice-diretora me agredindo, dizendo que eu sou uma péssima mãe, que eu não queria ajudar a escola, ao contrário, Madalena, eu me propus a ficar dentro da escola acompanhando meu filho, porque não tinha alguém para acompanhar. Eu gostaria de dar uma avaliada nesse... Você pode nos enviar esse vídeo? Posso, então, claro. É por isso que eu fiz questão de andar com a câmera ligada para ter tudo gravado, então, para eu ter como provar que Eu gostaria, viu, Lucas? Converse com a dona Gisele, deu o link para enviar os vídeos, que antes de ter a irresponsabilidade, a imprudência de colocar qualquer coisa no ar, a gente vai fazer uma avaliação do vídeo para ver para quem deve ser entregue esse vídeo, porque eu não estou me conformando que chamam a polícia para uma criança de 6 anos. E chama o conselho tutelar não pode ir. Tem um diretor do conselho? Tem alguém que coordena o conselho? Quem é? Porque esse conselho tutelar tinha que ter alguém tomando as providências, tinha que ter um superior para nos dar explicação, porque me parece que cada um toma as atitudes que tem que tomar, sabe? Eu não sei, eu sinceramente não sei como é que funciona isso. Agora, qual que foi o motivo do conselho tutelar não se desdobrar para ir numa ocorrência que a direção da escola chama, o pai e a mãe chama, e o conselho tutelar diz que tá com excesso de serviço e não pode ir? Com quem a senhora falou do conselho quando recebeu a informação de que eles não poderiam ir, dona Gisele? Com quem? Então, eu falei com o senhor Walter, que depois esteve na minha casa e conversou comigo, né, e perguntou o que tinha acontecido, né. Entendi, quer dizer, ele não foi na hora. E ele falou por quê? Porque estava numa outra ocorrência, não tinha motorista, qual foi a alegação? Ele estava numa outra ocorrência, inclusive quando ele estava aqui, o celular dele não parava de tocar, né? Eu até falei, nossa, são muitos problemas. E ele falou, dona Gisele, a senhora não tem noção de tantos problemas que a gente tem. Mas só ele? São vários conselheiros em Araraquara, só ele é o Walter Fraga, né? Ouvi até boas referências a respeito da atuação dele. Todos os conselheiros têm o mesmo nível de chamados, né? Talvez precisamos conversar com os conselheiros quais são as dificuldades que eles estão enfrentando. Isso. As escolas estão abandonadas por essa gestão estadual, as escolas estão em petição de miséria. O que é isso? É normal que os conselheiros tenham muito trabalho.